minha apresentação se chama O Futuro do Homem, ou O que Vem Depois do Homem, né? Porque a gente está num momento em que as coisas acontecem muito rápido, as tecnologias mudam o tempo todo, tem notícia o tempo todo de nova tecnologia, inteligência artificial, blockchain, robótica, edição genética. Como que a gente consegue acompanhar isso, né? E a ideia é que essas novas tecnologias não só mudam a forma como a gente se relaciona com o mundo e as coisas, mas também como nós nos definimos. O que é ser humano diante dessas novas tecnologias? Então, é basicamente isso que eu vou falar. Só que, em vez de tratar do já chegar no futuro, eu queria trazer um pouco para o passado, há 500 mil anos, quando a espécie humana estava se desenvolvendo. Então, os primeiros registros que a gente tem, que eu queria mostrar aqui, mas não está aparecendo, são de alguns registros de pólen de flores que foram encontrados junto com cadáveres de homens de Neandertal. O que significa que, naquela época, o homem, diante da morte, ele teve noção de que, para lidar com essa inevitabilidade, ele precisava fazer rituais para tentar lidar com isso. E aí, o que isso significa? Autores como Edgar Morin, o Ivan Bistrina, ou mesmo Freud, falam a seguinte questão: o ser humano é o único que sabe que vai morrer, é o único que tem a consciência da própria morte. Diferente de animais, como o gato ou o elefante, que se afastam quando eles estão morrendo, eles fazem isso quando eles estão morrendo. O ser humano, ele tem a consciência de que vai morrer. Então, para quem viu Coco, da Pixar, por exemplo, tem aquela história da cultura mexicana, das 3 mortes. A primeira morte é quando, em algum momento da sua vida, você entende que você vai morrer. A segunda morte é quando você morre de verdade. E a terceira morte é quando ninguém mais se lembra de você. Então, a ideia de memória é muito, muito forte para os seres humanos. E a gente tenta sobreviver através da memória, como defendia o Willem Flusser, através de sejam cultos, de rituais, de religião, de moralidade, como a família, de cultura e de arte. Então, a ideia da arte é muito importante para isso. Aqui, dos ritos dos homens de Neandertal. Então, a ideia de sobreviver através da imagem é aquela ideia de permanecer vivo na memória. Mesmo que essas imagens durem mais de 1000 anos, como essas as pinturas rupestres e imagens que foram encontradas nas cavernas, é um sinal de que eu estive aqui. É uma marca que, no tempo, fica registrado a existência de uma pessoa, e assim ela vive para sempre como memória. E é interessante que da arte, na origem da palavra, na Grécia Antiga, ela era conhecida como mimesis, portanto, mímese, cópia da realidade. E quando a gente vê obras como a Odisseia, a gente vê que Ulisses ele convivia com criaturas mágicas como grifos, ciclopes e ninfas, mas é porque naquela época não existia uma separação entre um plano divino e o plano físico, o plano racional. Hoje nós vivemos em um mundo e uma época bastante secular, mas naquela época as criaturas mágicas e os deuses andavam entre as pessoas. Então, quando a Odisseia refletia isso na literatura, no teatro ou então na arte grega, era porque essa era a realidade deles. Então, a arte era uma representação da realidade. Isso muda quando o cristianismo se implementa na Europa. A arte deixa de ser tratada como mímese para ser relacionada com a palavra imago, que deu origem à imagem. Imago, nesse sentido, era a ideia de imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus, a arte é a imagem de Deus. Ao mesmo tempo em que os artistas eram subjugados ao clero, porque eram eles que davam patrocínio aos artistas, e eles, assim, figuravam as narrativas do cristianismo, também ela estava falando de um outro plano divino que era muito real naquela época, apesar de ter artistas como Michelangelo, que traziam uma versão mais humanista na arte. Isso muda quando a gente tem o iluminismo e a gente passa a ter uma mentalidade mais racionalista. Começa a não tão se focar no mistério da fé, mas sim em questões empíricas, em leis da física, em coisas mais racionais que podem explicar o mundo que não a fé. Então, o iluminismo traz isso e, com esse pensamento, ele acaba rompendo com esses 2 planos, o plano do divino e o plano físico, para se focar apenas no plano racional. Só que isso acaba eliminando uma forma de entender o mundo. Então, a gente tem alguns pequenos problemas, como a consciência, como o Yuval Harari fala, que a gente precisa resolver ainda. E, às vezes, o plano científico nem sempre resolve todos os problemas. Quando a gente conseguir resolver essa questão da consciência, talvez as coisas mudem muito em como a gente percebe o mundo e como a gente percebe a própria humanidade. E essa ideia de plano do divino, plano do físico, é muito importante quando a gente pensa, por exemplo, na obra Divina Comédia, do Dante Alighieri. Não existia na narrativa da Bíblia cristã a ideia de espaços do inferno, então ciclos do inferno. Lá na Divina Comédia que isso é inaugurado. Só que o mais interessante é que, como uma autora fala, Margaret Worthing, ela fala que essa ideia de ciclos do inferno, ou planos divinos, plano físico, ela relaciona a nossa espacialidade com o nosso próprio indivíduo.
indivíduo, como a gente se relaciona como ser. Então, quando Dante Alighieri cria essa noção de espaço através da literatura, ele também ajuda os artistas a pensarem numa nova técnica, que é a técnica da perspectiva, e com isso eles representam, através da arte, uma realidade que é a nossa, que é ter objetos mais distantes e outros mais próximos, enquanto que a arte antes era achatada. Com isso, a gente tem uma nova percepção de como a arte reflete a realidade e como nós nos enxergamos na realidade através dessa noção espacial. E também, curiosamente, o Dante Alighieri ele criou essa palavra transhumanar na Divina Comédia, porque Virgílio, quando ele vai para o mundo dos mortos, ele está vivo ainda. Então, ele transcende a condição de humano dele. Ele não é vivo nem morto, ele é uma outra coisa. E essa noção de transhumanar, de superar e de expandir a questão humana, de ser além do humano, ela ganha várias outras roupagens ao longo da história da humanidade. Isso, por exemplo, acontece na transição entre o século XIX e século XX, quando, na Rússia, o cosmismo russo falava sobre como nós podemos expandir como espécie para além do espaço. Então, a ideia é, a Terra é finita, mas a espécie humana não pode acabar. Portanto, vamos expandir pelo espaço, vamos colonizar outros planetas. Não se trata apenas de um astronauta, mas sim de um cosmonauta. É criar realmente um cosmos para que a espécie humana continue expandindo e não se acabe nunca. Essa ideia chega nos Estados Unidos de uma forma um pouco diferente. Durante a Guerra Fria, alguns cosmistas russos e membros da Igreja Ortodoxa Russa vão para os Estados Unidos para lidar com a iminência de uma possível guerra nuclear, de bombas nucleares. Quando eles chegam lá com a narrativa de expandir o ser humano para o universo e também a narrativa de viver para sempre no reino de Deus, da Igreja Ortodoxa, os tecnólogos do Vale do Silício pegam essa ideia e traduzem a partir do ponto de vista liberalista dos Estados Unidos. Então, nós temos o transhumanismo como uma forma de usar a tecnologia para expandir o homem através do próprio corpo. Como podemos usar a tecnologia para superar as nossas limitações, como é o caso da morte. E isso tem muito relacionado com religião, né? Tanto que tem alguns movimentos, como o movimento Terassin, que se chama de transreligião, em que o grande mote é Deus é tecnologia e a morte pode ser superada. Isso é muito importante quando a gente pensa em transhumanismo, porque se a morte define a gente como uma forma de criar esses subterfúgios que dê significado a esse sentido que a gente sabe que vai morrer e por isso não tem sentido a vida, então você querer superar a morte, querer emancipar dela, muda todo o conceito do que é ser humano. E aí tem alguns projetos interessantes, como esse criado pelo empresário russo Dmitry Tskov, que chama 2045 Initiative, em que ele dá esse roadmap de inovação, né? Então, a ideia é que de 2015 a 2020 as pessoas possam controlar um corpo robótico através de interface cérebro-máquina, para depois, no futuro, conseguir transplantar o cérebro para um corpo robótico. E até depois, talvez, ter o nosso próprio indivíduo emulado num cérebro eletrônico. Mas como fica isso? Dentro da neurociência e da filosofia, existem algumas vertentes que falam que o eu não está só no cérebro, também está no corpo e também se expande. Como fica realmente essa mentalidade? É porque nos anos 80 e 90... era muito forte isso no transhumanismo. A ideia da mente acima da matéria, a mente acima do corpo. O corpo é algo dispensável. O que parece muito ficção científica, né? E é interessante porque foi o irmão do Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, o Julian Huxley, que trouxe novamente a ideia de transhumanar, de transhumanismo, contemporaneamente no começo do século XX. Ele está um pouco mais próximo do que a gente entende como transhumanismo hoje. E essa ideia de superar o corpo, superar e ter só a mente como grande mestre do que é o nosso ser, é muito parecido com o que a gente vê em seriados como Altered Carbon, né, no qual a gente consegue supostamente transferir o nosso eu para uma cápsula e transferir essa cápsula para vários corpos que são descartáveis, que são, em última instância, capas. E o que isso acontece? O que é discutido nessa série? Como, na verdade, as pessoas que sobrevivem 300 anos ou infinitamente são as pessoas mais ricas. Então, é por isso que alguns filósofos, como Francis Fukuyama, falam que o transhumanismo pode ser a ideia mais perigosa do mundo e da nossa época, porque isso pode criar uma diferença entre as pessoas, uma divisão classial muito maior do que a gente vê hoje. Se ricos já vivem mais do que pobres hoje, talvez isso piore ainda mais conforme essas tecnologias forem sendo desenvolvidas e não sejam popularizadas.
Então, por outro lado, quando a gente pensa nessa relação homem-máquina, a gente também pensa em ciborguismo, né? Originalmente, o termo ele foi criado nos anos 60 por cientistas da NASA que propunham o seguinte: a gente muda o nosso próprio corpo para poder se adaptar a ambientes inóspitos fora do planeta. Então, em vez de eu criar uma base lunar, uma base marciana, eu mudo o meu corpo para me adaptar ao ambiente que eu não consigo sobreviver naturalmente. Isso foi absorvido por esse coletivo de artistas espanhóis, a Cyborg Foundation, de um ponto de vista bastante amigável com relação à natureza. Então, o Neil Harbisson é o primeiro ciborgue reconhecido por uma nação no mundo. Ele nasceu sem conseguir enxergar cores, ele vê tudo em preto e branco. Se juntou com alguns professores de universidade e criou um implante de antena que sai diretamente do crânio dele e traduz as cores em ondas eletromagnéticas. Portanto, ele criou um novo sentido. Ele percebe o mundo a partir de uma percepção sinestésica. E o interessante que eles defendem é que essas tecnologias e esses implantes que aumentam a capacidade deles, na verdade, são inspiradas na própria natureza. Então, uma provocação muito interessante que eles fazem é: por que a gente tem luz elétrica? Porque a gente não enxerga à noite. Se a gente conseguisse enxergar à noite, será que seria necessário ter luz elétrica? Será que seria necessário devastar a natureza, criar hidrelétricas e, em última instância, gerar desastres que acabam com a nossa própria espécie, além de outras? Talvez não. Então, essas são provocações de como ele fala: não vamos destruir a natureza, porque podemos mudar o nosso corpo e nos adaptar à forma que ela é, e não o contrário. Por outro lado, subculturas como os biohackers, eles têm uma perspectiva que vai desde as coisas mais acessórias, como um chip de NFC implantado na mão, até algumas coisas mais extremas, como colocar LED embaixo da pele. Também tem alguns biohackers que já fizeram experimentação de injetar um líquido no olho para conseguir enxergar no escuro por algum tempo. Então, é uma subcultura mais de nicho e que explora coisas mais perigosas, digamos assim, mas que é um primeiro começo para a gente se pensar como a gente pode mudar o corpo humano através de próteses, através de tratamentos genéticos e outras tecnologias. E essa ideia de prótese também, ela deixa de ser só uma questão voltada para pessoas com deficiência física. A gente começa a pensar que próteses, na verdade, podem ser muito mais interessantes do ponto de vista de performance do que os nossos próprios corpos orgânicos com o qual a gente nasceu. Uma pessoa que tem pernas prostéticas corre muito mais rápido, tem muito mais força nas pernas do que pessoa que não tem essa prótese. No momento que a gente vê essa desmistificação das pessoas que têm próteses, de não ser uma pessoa que tem uma deficiência, mas que sim tem uma potência. Quando a gente vê cantoras como a Victoria Modesta, que é tipo uma Lady Gaga ciborgue, a gente vê que tem próteses interessantes, que tem próteses que inauguram uma nova experiência do que é ser ciborgue, de que talvez exista um próximo gênero que não é homem nem mulher, mas sim ciborgue, como a Donna Haraway defende. E com isso a gente passa a pensar qual vai ser esse futuro, como nós queremos que esse futuro seja. Será que em algum momento vamos querer, na verdade, tirar os nossos próprios membros saudáveis e que nascemos com eles para ter membros que amplifiquem a nossa capacidade, seja do ponto de vista físico ou cognitivo, ou será que vamos querer outras coisas? Será que estamos mais preocupados em ir para Marte ou será que estamos mais preocupados em acabar com a fome e com a sede no Brasil? Então, é muito interessante a gente pensar de como essa tecnologia, ela, na verdade, dá um salto na evolução das espécies que demora milhares de anos se for seguir a natureza do jeito tradicional. Então, se a gente tem a teoria darwiniana de sobrevivência dos mais fortes, o que a gente vê através da tecnologia é que, em vez de survival of the fittest, nós temos survival of the richest, que isso pode acabar gerando um apartheid entre as classes, como eu falei para vocês. Por isso é muito importante que a gente tenha consciência dessas mudanças e dessas tecnologias para que a gente não fique com aquela postura de vítima. As coisas vão acontecer e eu não vou ficar sabendo. Eu simplesmente vou aceitar e vai acabar como exterminador do futuro. Na verdade, todos nós construímos isso. Todos nós somos protagonistas dessa construção. E a evolução vai ser escrita pela gente. Esperamos que não seja uma distopia, mas sim um futuro positivo para todos. Obrigada.